Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais uma noite de estudos sobre essa temática que é tão importante para cada um de nós, porque eu tenho certeza que nós temos na família, ou nós passamos por isso, ou nós convivemos com alguém que passa pelo sofrimento trazido pelos transtornos mentais. Vamos convidar logo aqui para compor conosco o nosso estudo, o nosso querido Roberto, doutor Roberto, que é o nosso psiquiatra. Boa noite. Seja Boa bem-vindo mais noite, uma vez. muito obrigado. Boa noite, Ivana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite do dia 14 de novembro. 14 de novembro, véspera de feriado. Então, teremos aí, né, um fim de semana prolongado. E aí, claro, né, o pessoal aproveita hoje, pode ficar acordado até mais tarde, que coisa boa. Nós queremos começar agradecendo à Rádio Fraternidade por ter acolhido a nossa proposta desta série de estudos, também pelos nossos parceiros na transmissão desta live, o IDEAC, a FEEGO, a Rádio Portal da Luz, e né, a Rádio Fraternidade que está aqui, e o IGESE também conosco aí nessa transmissão. E como vocês já sabem, ou se você está chegando aqui pela primeira vez, né, nós estamos aqui para tirar dúvidas, para responder a perguntas, para trazer as informações do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, daqui a pouquinho chega aí o Rafael Papa, também do espiritismo, acerca dos transtornos mentais. Dando boa noite aqui para Ana Paula, que está aqui com a gente, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Ana Paula. Vamos então, para começarmos bem, fazer uma prece, como nós normalmente fazemos nas nossas reuniões espíritas. Vamos pedir ao doutor Roberto que possa fazer para nós? Pode ser? Vamos lá. Então, Ivana, a todos que estão nos escutando nessa noite, véspera de feriado, que seja uma conversa muito agradável. Vamos começar agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre a vida, e vamos pedir a graça, né, a luz, para que nos inspire a ajudar as pessoas que estão necessitando, que estão com dúvidas, que estão com familiares que estão com algum tipo de dor, algum questionamento, que a gente possa trazer a luz, né, a essas pessoas e usar esse espaço de uma forma que traga amor, carinho, compreensão e, principalmente, acolhimento a todos. Então, vamos agradecer esse momento em especial e vamos fazer dessa uma hora que temos aqui algo proveitoso a todos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos começando aqui o nosso assunto. Nós ficamos aguardando as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando aí no chat para nós. E nós recebemos algumas perguntas por e-mail. Nós temos o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br, daqui a pouquinho eu vou colocar aí na tela. E durante a semana, as pessoas podem ir mandando perguntas para que nós possamos conversar, né, no próximo encontro. Falar boa noite primeiro para o Giovanni, nosso amigo, que é lá de Jataí, a minha cidade natal. Giovanni aí é meu conterrâneo. Que bom, Giovanni, ter você aqui com a gente. Nós recebemos uma pergunta aqui da Maria Eduarda. Ela diz o seguinte: é verdade que para que a pessoa tenha depressão, ela precisa ter uma predisposição orgânica? É algo que é hereditário? Ou não? Qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode desenvolver uma depressão? Interessante essa pergunta. As duas alternativas são válidas. Tá? Existe um fator genético que pode sim influenciar no aparecimento de depressão, mas também pessoas que não têm esse fator genético podem desenvolver a depressão. No projeto Genoma, se criou uma expectativa que os genes eram a chave para descobrir o futuro, para descobrir as doenças, né?
Então, se tentava encontrar gene para todo que era tipo de doença, para câncer, Alzheimer, depressão, bipolaridade. Bom, o que esse estudo trouxe, o Projeto Genoma? Bom, primeiro, que os genes, eles não são tão importantes quanto pareciam, tá? A genética. Por quê? Porque surgiu a epigenética. O que é epigenética? São fatores do meio ambiente, onde que a gente vive, que influenciam na nossa genética. Por exemplo, se eu tenho uma predisposição a ter depressão, e eu vivo muito bem, meu trabalho está bom, minha família está indo legal, eu tenho saúde, eu como muito bem, eu me exercito, lá no meu gene vai silenciar o gene da depressão e vai expressar outros genes que estão ali saudáveis. E outras pessoas que não têm o gene da depressão, se colocada num ambiente estressor, né, por vezes caótico, com sofrimento, com problemas, essa pessoa mesmo não tendo a genética pode desenvolver. Interessante, hein? Nossa, boa noite aqui para o Luiz, que é lá da Rádio Portal da Luz, está aqui com a gente também. Nós estamos também transmitindo com a parceria da Rádio Portal da Luz de Dourados, que alegria. Bom, depois dessa sua resposta, me veio uma dúvida aqui, não é que seria um desdobramento da pergunta da nossa irmã. Existe a possibilidade, então, de a pessoa ter esse gene e não desenvolver a depressão? Existe a possibilidade dela não ter e desenvolver, mas existe a possibilidade, por exemplo, existe alguma faixa etária em que é mais comum que essa depressão apareça? É a adolescência ou é a velhice? A gente ouve falar muito que a pessoa idosa, ela tem uma propensão às depressões. Existe isso? Tem uma fase da vida em que é mais predominante? Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho dos estudos, mas antes eu quero só relembrar algo que eu sempre falo aqui nos programas e espero que quem nos acompanha leve isso consigo. Que as doenças, qualquer doença de ordem mental, elas são 4 pilares, tá? O biológico, que compreende a genética, o psicológico, que são nossas vivências, valores, traumas, o social, o meio que nós vivemos, e o espiritual. Então, são esses 4 fatores que que podem fazer com que uma doença surja. Então, o fator genético está dentro do biológico, mas tem o fator psicológico, o social e o espiritual também. Quando eu falo em espiritual, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E vamos lá para a pergunta. A depressão é uma doença que os estudos sempre apontaram para o adulto jovem, tá? Que tem uma maior distribuição, uma maior frequência, uma certa prevalência, né, nessa faixa etária. Como a população está envelhecendo, tem aumentado, sim, os casos de depressão em idosos. Tá? Tem aumentado, a curva está aumentando nessa faixa etária. Até porque estão se vivendo mais. Né? E, por exemplo, Porto Alegre é uma cidade hoje, onde que eu estou, é uma cidade hoje que tem mais idoso morando sozinho, das capitais gaúchas. Isso foi um estudo que em torno de 10, 15 anos atrás. Talvez possa ter mudado. Mas, então, veja bem, né? Tem aumentado, sim, a depressão em idoso. A curva também está voltando para o idoso, para essa população, entre outras doenças. Né? Interessante isso. Bom, nós temos aqui uma outra pergunta. A pessoa ela não se identificou, mas ela pergunta assim: qual é a diferença entre depressão e bipolaridade? A bipolaridade seria um agravamento da depressão? Boa pergunta. São doenças do humor, né?
A depressão não é uma... A bipolaridade não é uma consequência da depressão. A depressão é um estado de profunda tristeza, onde que a pessoa começa, parece que ela coloca um óculos e começa a ver a vida em branco e preto. Ela começa a se desvalorizar, não se sente bem consigo mesma. Ela olha para trás e vê só os problemas na vida dela, realçam, e ela olha para frente e ela vê um grande pessimismo em relação a si, ao futuro, ao que está à sua volta. E muitas vezes ela se fecha, não sente vontade nem de tomar banho, fica em casa, começa esse isolamento, né? Então, um quadro tem graus, tem a depressão leve, a moderada e a grave, né? Então, a maioria dos casos são leves. E são fáceis, por vezes, de entender, entendendo o ciclo da vida, o momento da vida daquela pessoa. Muitas vezes se trata até sem antidepressivo, sem remédio, só com mudanças no estilo de vida, reflexões. Bom, a bipolaridade é diferente. A bipolaridade pode ter um quadro depressivo, mas ela oscila. Todos nós oscilamos, né, Ivana, no nosso humor, no dia a dia. Tem dias que eu vou estar um pouco mais enérgico, tem outros dias que eu vou estar um pouco mais reflexivo, tem dias que acontece alguma questão que eu fico um pouco mais preocupado e eu oscilo meu humor durante o dia, durante a semana, durante o mês, e ok. A bipolaridade, não. Ela é uma oscilação muito grande, onde que leva a quadros depressivos, então pode confundir com depressão, mas não é depressão, e de repente a pessoa começa a ficar muito eufórica, cheia de energia, começa a dormir pouco, tem muitas ideias, começa a se endividar. Eu estou falando algumas características, não quer dizer que tenha que seguir esse padrão. Mas essa felicidade excessiva, ela também é muito prejudicial. A pessoa começa a sair do seu centro, né? O doutor Rafael, semana passada, ele citou, né, essa diferença entre o ânimos e o ânimas, né, que dentro, mais do lado espiritual. Bom, ele citou essa questão mais para uma explicação mais da espiritualidade, né? Isso é um conceito muito junguiano, né? Que se trouxe também para o espiritismo. Mas, do ponto de vista médico, né, são duas doenças diferentes, mas são doenças do humor. E podem ser confundidas, principalmente nessa fase depressiva do bipolar. Bom, aí uma dúvida que eu tenho também é em relação à distimia e à bipolaridade. Você pode explicar também para a gente a diferença? Porque eu conheço uma pessoa que ela foi diagnosticada a princípio com a distimia e, na sequência, a bipolaridade. Tem alguma relação? Tem. Assim, quando a gente fala de transtornos de humor, como é o caso da ciclotimia, da distimia, bipolaridade, depressão, estamos falando, digamos, de curvas de humor, né? Existe a distimia. Que é o distímico, né? Geralmente o distímico é um mal-humorado crônico, digamos assim. É a pessoa que ela não chega a ser uma depressiva, mas ela fica com o humor sempre um pouquinho abaixo. Não tem muita paciência para as coisas, está sempre mal-humorado, é o brabão, né? Parece que está sempre irritado. Um humor um pouquinho abaixo de um padrão, assim. E isso contínuo, né? Às vezes pode até ser uma depressão, começo de uma depressão, assim. Às vezes fica um quadro muito... Né? E o bipolar também, como é um transtorno de humor, por exemplo, o que mais aparenta com ser bipolaridade é a ciclotimia. A ciclotimia são oscilações no humor, né? Que não chega a ser um quadro de bipolaridade, mas são oscilações importantes no humor. Entendi. E a distimia geralmente fica um pouquinho mais parecida com uma depressão. É o distímico. Certo. Bom, a nossa próxima pergunta aqui, ela pergunta assim:
A obsessão pode provocar transtorno mental em alguém? Olha, esse é um tema que a gente já falou aqui, né? Nenhuma obsessão, uma reflexão, né? O obsessor, ele aciona questões do obsediado. Ele dá abertura para o obsessor. O obsessor, ele não consegue entrar na mesma frequência, assim, ele só vai entrar nessa mesma frequência de uma pessoa que tem algo que sintonize com ela. Né? Se eu tenho o hábito de fumar, eu vou me aproximar muito de espíritos que também têm esse hábito, vou atrair a bebida. Se eu tenho uma propensão, ou eu começo a entrar num estado mais de humor entristecido, isso pode ser convidativo a espíritos que estão num mesmo quadro, né? E daí sim, esse espírito passa a influenciar. Mas primeiro eu tenho que dar uma abertura a ele, né? Ele não faz com que isso surja. Mas o meu está. Por isso que é importante cuidar dos pensamentos, cuidar do que a gente fala, como a gente fala. Porque até o jeito de nós nos tratarmos, de referirmos a nós, né? Isso pode levar a um estado mental alterado, e isso pode ser convidativo a alguns espíritos obsessores. Então, cuide do seu pensamento. Tem aquela dica, né? Vigie, né? Vigie seus pensamentos. Medite, ore, vigie, observe. Então, como é bom fazer preces ao longo do dia, para sempre fazer esse agradecimento, como hoje, agora que a gente começou a nossa conversa, que a gente pôde agradecer, pedir essa iluminação. Então, isso é muito importante, até altera o nosso estado vibracional, né? E isso faz como se fosse um escudo. A gente começa a ficar um pouquinho mais perto dos espíritos de luz. É isso aí. Olha, a Francisca Gil, ela deixou um comentário aqui, né, sobre a sua fala em relação à bipolaridade, à distimia. As duas doenças levam ao suicídio. E eu me recordo que esse fim de semana nós recebemos a notícia de uma amiga, né, e a prima tentou suicídio. E o que eu achei interessante no caso, né? Ela foi socorrida, levada ao pronto-socorro, e ela já recebeu alta, já está em casa, mas ela nega, ela diz que ela não queria se matar. Mas as características de como aconteceu, tudo indica que sim. Não é? E aí, muitas vezes a pessoa faz isso no impulso e depois ela pode se arrepender, ou é difícil para ela aceitar que aquilo que ela pretendia fazer não deu certo e ela nega. Sabe que ela pode estar certa. Sabe por quê? É uma reflexão que eu faço. Ninguém busca o suicídio para acabar com a vida. A ideia de morte e a construção da ideia de suicídio, ela vem para acabar com uma dor, custe o que custar. Então, eu até conversando com um paciente hoje que me relatou que estava com ideias, né, que estava passando na cabeça dele, e ideias de morte, de tirar a própria vida. E ele se assustou com isso. Eu falei para ele que, refletindo, que é inerente ao ser humano, num momento de dor, onde que ele busca um acolhimento, uma diminuição dessa dor, né? E ele não encontra, e essa dor não passa, e ele faz isso, muda, e a dor não passa, e ele não encontra saída. Digamos que faz parte da mente humana pensar na fuga, né? E pensar na morte como uma saída para acabar com aquela dor, com aquele sofrer. Isso são pensamentos, né? Como o suicídio é tido como uma grande fuga da dor, fuga do sofrer.
Só que assim, quando vem esses pensamentos, ok, assusta, busque ajuda, você que está nos assistindo, busque ajuda. Muitas vezes é normal, é humano esses pensamentos rondarem um momento de muita angústia. Só que o que fica perigoso e é digno de muita atenção é quando esses pensamentos começam a ganhar projetos, cartas, planos para que isso aconteça. E daí já começa a se incorporar no comportamento, então sai do pensamento, vai para o comportamento, e começa a ficar um pouco mais sério, né? Então, ter alguns pensamentos significa que a pessoa está sofrendo, e ela quer fugir, quer sair daquela dor. E muitas vezes esse pensamento ilusório, essa fantasia, né, que nós aqui dentro do Espiritismo soubemos muito bem que isso não passa de uma ilusão, porque o sofrimento continua. E pode ser bem pior, né? Então, o que eu digo? É muito importante isso. Busque ajuda. E quando a pessoa está nesse estado, ela quer sair ela não quer tirar a vida dela, ela quer sair da dor, custe o que custar. Se for custar a vida, né, ela está pensando em tirar. Então, e sim, existem várias doenças, e principalmente a bipolaridade, tá? Quando a pessoa está naquele quadro muito eufórico, com muita energia, com muita disposição, e de repente tem uma queda abrupta do humor, e ela cai num quadro depressivo. Nessa caída, né, quando ela está descendo, se eu não me engano, em torno de 10 a 20% tem ideações suicidas. Então é bastante, né? É bastante, é verdade. Eu imagino que você deva, assim, ter muitas experiências, né, muito relato de paciente em relação a essas dores, a essas dificuldades. Eu me recordo que eu estava certa feita no Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro. E a palestra que eu fazia era justamente sobre essa questão, né, do suicídio, de valorização da vida. E depois da minha fala, nós abrimos para o diálogo com o público. E uma senhora já idosa, ela disse que tinha buscado o centro espírita para tentar entender o que levou a filha dela a cometer o suicídio. Porque, segundo ela, pelo menos na percepção dela, a filha era uma pessoa feliz, porque ela era casada, tinha um ótimo marido, ela tinha filhos que eram excelentes, ela tinha um bom emprego, ela ganhava um bom salário. Então a mãe não se perdoava por não ter percebido que a filha não estava bem. Para aquela mãe, estava tudo certo, né? E aí, quando a filha, por fim, cometeu suicídio, ela se culpava, porque ela disse: como que eu não percebi que a minha filha não estava bem? E aí isso nos traz, né, uma questão. Nem todas as pessoas que pensam no suicídio dão sinais, não é verdade? A maioria a gente sabe que dá sinais por uma fala, alguma coisa, mas tem aqueles que muitas vezes os sinais não são percebidos pela família. Talvez porque não conheçam, não saibam, né, o que esperar. O conselho é sempre, né, Ivana, você que tem filhos, né, converse com eles, participe, saiba quem são os amigos dele, entra no mundo dele, não para dar conselho, né, aquela coisa do pai e mãe que ficam dando conselho a toda hora, não, mas para escutar ele, ver quais as dúvidas, né, por que ele está tão isolado no quarto. Uma vez eu tive que ensinar os pais a como conversar com o filho adolescente, a bater na porta, a chamá-lo, né, participar um pouco do universo dele. E o suicídio, né, ele é um ato muito impulsivo, é um ato que dura, às vezes, segundos, que vem aquele ímpeto de tirar a vida, e passado aqueles segundos a pessoa volta para a temer, assim. Então, antigamente os remédios eram tudo em potinhos,
pequenos potes. A gente vê em filmes antigos, né, como se as pessoas pegavam aqueles potes escuros e ali estavam todos os comprimidos, né? E chegou depois de um tempo, aquilo lá deixou de existir e começaram a vir ah, os remédios tudo separadinho, né? Para tu ter que destacar cada um que tu queres usar. Por que isso aconteceu? Quando muitas pessoas, quando vinham o impulso para se matar, tomavam tudo aquilo. E se descobriu que só o ato da pessoa tirar um por um demoram alguns segundos a mais, e isso já faz com que a pessoa volte à sua lucidez e saia daquele pensamento. Porque, na verdade, o suicídio tinha um professor meu que falava que é um homicídio a 180 graus, né? Então, é um ato agressivo, né? E, bom, eu estou falando só da parte de cá. Da parte de lá, a gente sabe que tem muita coisa, tem o Vale dos Suicidas, né? E é um atraso muito grande na evolução daquele espírito, né? E o sofrimento não acaba por ali, piora e muito. Piora, né? Exatamente. Pois é, foi interessante essa ocasião, porque logo que essa senhora, né, desabafou essa tristeza que ela trazia na alma, uma jovem, de mais ou menos 30 anos, que estava também lá com a mãe, essa jovem pediu a palavra e deu o depoimento dela e disse: a senhora não se sinta culpada, a senhora não tem culpa. A minha mãe também, ela se sente culpada porque eu já tentei o suicídio 2 vezes, mas a minha mãe também não tem culpa. Na verdade, é algo que a gente vive, e ela falava dessa dor. Ela falava, é uma dor tão grande que naquele momento que a gente quer acabar com aquela dor. Então, eu estou hoje, ela dizia, eu estou hoje aqui nessa casa espírita, já frequentando há 3 meses, porque eu preciso entender melhor, eu preciso me conhecer, e aqui eu estou tendo o apoio e a ajuda para que eu possa conseguir permanecer vivendo aqui. Né? Então, ela falava dos estudos que ela estava fazendo na casa, mas que nunca ela podia deixar o tratamento com o psiquiatra e o acompanhamento psicológico. Então, eram os três recursos que ela tinha ali no dia a dia. E ela disse que ainda assim, às vezes acontecia dela ficar muito mal, mas quando ela ficava muito mal, ela se lembrava de que a consequência do suicídio não é a morte, não é o fim da dor. Pelo contrário, né? Pode ser o agravamento. Então, ela buscava ajuda, ela pedia socorro para que ela pudesse passar por aquele momento ali. E existe um estudo que falam que pessoas que acreditam em vida após a morte têm menos índice de suicídio, é um fator protetor, né? Esse entendimento. Pois é. Agora, É um fator protetor. curiosamente, né, as pessoas também não entendem como é que uma pessoa que é espírita pode cometer suicídio, porque isso também acontece. Acontece, sim. Ninguém está imune a um sofrimento, a uma dor profunda, seja lá espírita, e num processo onde que a dor está muito grande, a pessoa começa a sair um pouco do seu senso, ela não está nessa mesma vibração que nós estamos aqui nessa conversa. Ela está num estado acuado, de um turbilhão emocional, onde que ela não está encontrando luz, não está encontrando saída, onde que ela volta à sua mente, tem dor e sofrer, e ela não consegue encontrar saída para aquilo. E o suicídio é assim, uma, uma solução, e num ato impulsivo, né, isso pode acontecer. E, bom, pessoal, tem tratamento para todo tipo de doença, e como eu sempre falo aqui, o tratamento é biológico, através pode ser de medicação, psicológico, terapia, acompanhamento, social, um grupo de acolhimento, imagina esse convívio num centro espírita, por exemplo, ele é muito benéfico, porque ele te traz um grupo de pessoas que estão ali para ajudar, para acolher.
E também trabalha a questão da espiritualidade, né? Que tu tem um outro entendimento. Tu sai do aqui e agora, desse mundo horizontal que a gente vive, e entra num mundo mais transversal. Transcende. É isso aí. Bom, nós estamos aqui, o professor Ademar Pascoal, que é colaborador aqui da FEEGO, nosso companheiro, amigo, e ele fala, né, gratidão por estas grandes explicações, e pergunta, qual a relação entre o transtorno compulsivo obsessivo e os transtornos mentais? É possível levar ao suicídio? Transtorno compulsivo obsessivo, né? O toque, né? É um transtorno de ordem mental, né? E sim, é um transtorno muitas vezes grave, né? E ele leva muito sofrimento. Tem vários tipos de transtornos obsessivos, até aconselho quem tiver interesse, tem um filme chamado Toque Toque, que ali aparece vários pacientes que vão procurar um terapeuta e todos têm toque, um terapeuta especialista em toque, e cada um tem um tipo específico de toque. Tem gente que tem toque de mania de limpeza, tem pessoas que têm toque, alguma questão mais obsessiva com a fala, então tem vários tipos de toques, né? E tem toques que eles são tão rigorosos, né? A pessoa tem que se limpar e tem que fazer um ritual para se limpar e às vezes demora 2 horas no banheiro e se o ritual não for completo ela começa tudo de novo. Então, olha o grau de sofrimento de uma pessoa assim, né? Eu estou falando de um toque obviamente grave, né? A maioria dos toques são toques leves. Todos nós temos alguns pequenos toques. Isso é normal do ser humano. Quem é que não gosta de chegar na sua mesa de estudo, tá tudo organizadinho? Tipo de toque. Quando eu era pequeno, eu lembro que quando eu caminhava na calçada, eu só pisava em cima dos quadradinhos, não pisava. É um tipo de toque, é um traço de toque. Quando eu vou assistir um jogo do meu time de coração, eu sempre coloco a mesma camisa, né? Então, é uma fantasia minha que se eu não usar aquela camisa, o time pode perder. É uma fantasia, é uma obsessão. Todo toque é uma tentativa de controle, tá? Do controle do que a gente sente, do ambiente. Então, a gente entra no toque para ter um controle sobre algo. É uma tentativa exagerada de controle, né? E sim, pode levar a um sofrimento agudo e muito severo. E quando chega a tanto, a pessoa pode também entrar em outros quadros também, como depressão, né? Mesclar com depressão, e levar a um quadro também de até mesmo de suicídio. Às vezes suicídio indireto, porque a pessoa fica tão presa naqueles delírios, às vezes ela entra até num estado que a gente chama de psicose, né? E talvez esse comportamento exagerado dela pode... A gente tem um conceito de suicídio indireto também. Pode levar ao agravamento da saúde e morte. Mas, por exemplo, é tido como suicídio uma pessoa que bebe e dirige. É um tipo de suicídio indireto. A gente lê isso nos romances espíritas, né? Então, uma pessoa que fuma e sabe que tem já uma doença pulmonar, já tem um enfisema, já fuma, não consegue parar de fumar, aumenta o consumo, acho que não, né? Tem maus hábitos, não se alimenta de forma adequada, né? Isso pode levar a pessoa a ter um infarto e isso pode ser considerado também uma forma de suicídio indireto. Olha só. Então é muito mais amplo do que a gente acha, né? É verdade. Bom, professora Ademar, está respondido. Gostaria de acrescentar alguma coisa, né? Se quiser aprofundar um pouco mais aí o assunto, nós estamos aqui à disposição. Não sei se eu consegui responder à altura do que ele me perguntou, se realmente foi isso, mas se quiseres pode mandar a pergunta novamente ou algum outro questionamento, todo mundo que está nos acompanhando
pode fazer essas perguntas, né? Interessante esse assunto que ficou hoje sobre a questão do suicídio, né? Pois é, a próxima pergunta aqui, ela diz assim, tem uma amiga que foi abandonada pela mãe aos 3 anos de idade. A mãe se mudou para o exterior e ela e o irmão mais novo foram criados pelos avós. Tanto que ela nunca mais viu a mãe. A mãe foi embora, nunca mais voltou. E essa amiga, ela foi diagnosticada com bipolaridade e também transtorno borderline. E ela diz que essa amiga já tentou suicídio por 2 vezes. E ela pergunta como ajudar nesses casos. Bom, o transtorno de humor, o transtorno de personalidade, borderline, né? São pessoas que oscilam muito na forma de sentir, amplificam muito o sentir, né? E às vezes existe uma certa distorção do jeito de sentir. É como se fosse um amplificador, e toda a sensação de afastamento, né, quando ela sente que alguma relação tá se afastando dela, isso traz uma dor enorme. Então, é um transtorno realmente que necessita de cuidado. O melhor jeito de ajudar ela é baseado naqueles 4 pilares, né, que a gente sempre fala por aqui. Fazer com que ela, se ela não faz um acompanhamento, que ela entenda que é necessário um acompanhamento, tanto com, daqui a pouco, um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia. Ela tem que querer mudar também, lidar, né? E não é fácil a pessoa, às vezes, encarar suas carências, né? E também ela acolher essa amiga, né? E levar ela para um lugar, levar para o centro espírita, tem muita questão espiritual aí também. A gente sabe que sim, né? Eu sempre tenho um olhar muito para a medicina dos homens, assim, digamos assim, né? E aprendo bastante, estudo bastante a questão espiritual, né? O nosso colega Dr. Rafael Papa, ele é especialista, tem 2 livros sensacionais falando sobre transtornos mentais e remédios espirituais. E, bom, tem todo esse lado espiritual e ela tem que procurar, sim, entender o que se passa, muito provavelmente sejam questões de outras vidas, né? Nesse olhar espírita, né? Esse olhar mais da alma. Tem muita coisa para fazer por ela. Acolher é a principal. Só de você estar preocupada, né? Ore por ela, leva ela no centro espírita, desobsessão. A gente sempre pode, né, fazer a diferença. Exatamente. Bom, e nós temos uma última pergunta aqui. Ela diz assim: o meu pai tem quase 80 anos, 76. E agora ele começou a fazer coisas diferentes. E quando nós estranhamos e questionamos, ele diz assim: estou numa idade que eu já posso fazer o que eu quero. Isso é sinal de algum problema? Depende do que ele está fazendo. Existe uma frouxidão, digamos assim, de comportamento, né? Muitas vezes a pessoa se permite a não seguir o padrão social e ser mais ela. E isso às vezes assusta, né? Isso num grau normal, né? Daqui a pouco, mas uma mudança muito abrupta, por vezes, da personalidade, né? Teve um caso que era uma pessoa muito culta, sempre muito bem portada, falava um português muito correto, muito didático, né? E em torno dos 78 anos, começou a
falar palavrões, né? E coisas que, comportamentos mais invasivos, por vezes mais sexualizado, entre outras coisas, né? Foram se investigar, não entenderam e descobriram que se tratava de um tumor cerebral numa área da parte frontal cerebral, que é a área onde que é o nosso sensor de comportamento. Então a pessoa começou a tudo que vinha ela falava, e de uma forma muito grosseira, o que era completamente diferente do que a pessoa foi quando estava, né, saudável, né? Então se tratou de uma doença grave, de fato. E então tem que colocar dentro de um contexto. Eu teria dificuldade de responder com essas informações, só com essas informações que tu trouxe. E tem uma outra questão comum no idoso, é a síndrome do Dirty Old Man, tá? É o homem depravado, digamos assim, o homem velho depravado. Isso acontece muito com idosos que usam vários remédios, polimedicamentados, digamos assim, usam muitos e muitos remédios, por vezes remédios psiquiátricos, remédio para o coração, remédio para o colesterol, remédio para isso, remédio para dormir, então, muitos remédios, e eles acabam afetando aquela areazinha do cérebro também, de alguma forma, sensor do comportamento, e ela fica desinibida. Então, são idosos que ficam um pouco mais sexualizados, né? Têm a fala um pouquinho mais aberta, falam de coisas que não falavam antes, até de uma forma que assusta os familiares, né? Às vezes são remédios. E existe também pessoas que têm algum processo que já está começando uma demência, por vezes vascular, né? A pessoa tem aterosclerose, então vai entupindo aos poucos as pequenas artérias que estão no cérebro, e daí ela vai mudando um pouquinho o comportamento. Então tu vê que eu trouxe várias situações aqui, tanto normais quanto patológicas, que podem justificar uma mudança de comportamento. Agora, o grau de mudança tem que ser, né, sempre muito bem avaliado. Tá certo. A gente diz para essa amiga, né, que fez a pergunta, se ela estiver nos acompanhando e tiver outra dúvida, que ela também possa colocar aí, ou depois mandar por e-mail, né, caso queira também se aprofundar, né? Bom, nós estamos falando muito hoje, realmente, né, surgiu bastante essa questão da relação dos transtornos mentais com o suicídio, e eu gostaria de lembrar um pouquinho de uma obra que eu considero uma das mais importantes da literatura espírita, e que eu sei que muitas vezes gera um certo medo em quem ainda não leu, que é o livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que na verdade é o Camilo Castelo Branco, né, poeta português. Esta é uma obra que eu me recordo quando me tornei espírita, as pessoas diziam assim: não leia Memórias de um Suicida, porque é um livro muito pesado, né? Deixa daqui a alguns anos, depois que você já tiver estudado muitos outros livros, aí você vai estudar esse livro. E isso gerou em mim um certo medo daquele livro, né? Imaginando o que eu vou encontrar nessa obra. Mas, por fim, finalmente, um dia, eu ganho esse livro de presente e eu pensei, deve ser o momento de ler esse livro. E eu confesso para vocês que eu fiquei altamente surpreendida, porque o começo do livro realmente é impactante, porque ele vai mostrar as consequências logo após, né, o ato do suicídio, né, o estado de perturbação em que o espírito entra, as dificuldades que ele vai encontrar no mundo espiritual, mas depois vem mostrando o aspecto da misericórdia divina que não desampara ninguém. Não. É um livro que a gente recomenda muito para você, se você é espírita, principalmente. É uma obra que vale a pena estudar. E a gente diz estudar porque é um livro que a cada vez que você lê, você descobre coisa diferente nele.
Você percebe uma frase, você percebe uma situação, você fala, nossa, eu não tinha prestado, né, prestado atenção nisso aqui da outra vez que eu li. E o melhor, né? Ele também tem formato de radionovela, que está aqui no YouTube disponível. Para quem tem dificuldade com a leitura, é excelente também a radionovela, não é? Tem Você tantos conhece o livro? relatos, né? Sim, um livro que eu vi na estante da minha mãe. E foi ali que eu tive acesso a ele. Na literatura espírita fala bastante, aborda bastante a questão do suicídio e as consequências, né? E ter um relato de primeira mão mexe com a gente, porque todos nós temos... tudo que diz respeito ao ser humano diz respeito a nós. Né? Nós estamos todos juntos nessa. E um quadro, um relato de dor assim, mexe muito com a gente. Mas é uma aprovação muito grande depois. E existe muito... a evolução, ela sempre vem. Né? Não existe outro... Né? O processo que diferencia, né? É. E aí nós nos lembramos daquela fala que é atribuída a Maria de Nazaré, né? Que ela dizia para todos aqueles sofredores que a buscavam lá na casinha em Éfeso, quando ela vivia lá com João, que ela dizia, né? A pessoa chegava, falava das suas dores, ela falava, meu filho, isso também passa. Então não existe sofrimento que dure para sempre. E uma coisa que eu tenho certeza que muitas vezes nós temos dúvida é o que nós podemos fazer para ajudar aquele que cometeu o suicídio? Nós temos uma amiga, tem uma amiga que aconteceu com ela, o esposo cometeu suicídio. E então a gente imagina o impacto disso para a família. E de que forma que a família pode ajudar? E o Memórias de um Suicida, ele traz isso para a gente de uma forma muito clara, que é por meio da oração. Não é? Quando nós oramos em benefício de um suicida, ele recebe naquele momento Ele as nossas recebe. boas vibrações. Ele escuta tudo, ele escuta, chega até, Pois é. chega até, e Chega a ter chega como um caminho, as palavras certas, elas chegam como luz. como luz. Eu me recordo de uma história que Divaldo Franco conta nas suas palestras, que ele tinha o hábito de diariamente fazer orações por pessoas que ele retirava o nome nos obituários do jornal da cidade de Salvador. Né? Ele comprava o jornal nas manhãs, ele olhava o obituário, anotava os nomes e diariamente ele orava por aquelas pessoas. E numa certa ocasião, se apresentou a ele um espírito que ele não conhecia, e aquele espírito disse: eu vim aqui pessoalmente para te agradecer. E aí ele perguntou: mas me agradecer por quê? Eu nem me lembro de ter te conhecido. E aí ele diz: e é verdade, você não me conheceu. Mas mesmo não me conhecendo, você orava por mim diariamente. E eu vivia na cidade de Salvador e eu cometi suicídio. E aí o espírito começa a narrar a dor que ele sentia diariamente quando ele se recordava do ato, quando ele começava a reviver as cenas do momento do suicídio. E ele fala que o momento em que ele tinha paz, ele sentia aquela paz, era o momento em que alguém orava por ele. E quando ele foi socorrido, que ele já estava melhor, ele perguntou: quem é que orava por mim? E era Divaldo. Então imaginem, né? A nossa oração em benefício de um desconhecido, ela tem um valor tão grande. Imagine a doação de um coração que ama, né? Em benefício do outro. Quanto isso vai chegar para aquela pessoa, né? E podemos orar, né? Aproveitar essa deixa, mas podemos orar para aqueles que estão sofrendo também encarnados. Vai chegar até eles, com certeza. Então sempre dá para ajudar. Aquela amiga que tem a transtorno borderline, aquele conhecido que tem transtorno obsessivo compulsivo, aquele deprimido, o distímico, aquela pessoa que não quer se tratar, ore para ela mudar, para ela se tratar, para ela querer, né? Então sempre tem
Faz. É verdade. E tem que ser uma oração genuína. Tem que estar num estado vibracional muito bom. De coração, né? Com De sentimento coração. mesmo. Exatamente. Nós temos a experiência no grupo mediúnico que participamos de prestar atendimento a algumas pessoas que nos são solicitados. Então, muitas vezes nos pedem, né? Vibrem em benefício dessa pessoa que está passando por isso, por aquilo. E nós temos visto muito em casos de transtornos mentais, os processos obsessivos ali também, né? Conjugados. E aquele momento em que nós estamos ali dialogando com aquele espírito, é um momento em que a gente também vibra para ele o amor, a amorosidade. Porque o que vai fazer com que ele se sinta tocado e de repente resolva seguir a sua vida e deixar de lado aquela vingança que ele estava ali, porque o próprio, né, doutor Roberto falou que isso muitas vezes tem origem no passado. Então, são aqueles desafetos do passado que nos encontram aqui reencarnados e que querem aproveitar para se vingarem de algo que nós fizemos e nem nos lembramos mais. Então, naquele momento, para que a gente possa tocar o coração dessa pessoa que se sente como um credor, que se sente no direito de cobrar do outro, né? Devolver, talvez, na mesma moeda aquilo que ele sofreu, é justamente o sentimento. Então, a oração que nós devemos também fazer por aqueles espíritos que obsidiam, porque poderia ser qualquer um de nós, né? Trouxéssemos a mágoa no coração e nos voltássemos contra o outro. Então, a oração, ela tem esse poder maravilhoso, né? Tem. A Francisca Gil está dizendo, né? Vibramos por um primo que suicidou faz 10 dias. Então, é isso mesmo. Força, Francisca. Força, oração. Muita oração. Se vocês puderem, né? Ajudá-lo com a oração. A oração é fundamental. Boas vibrações. Levar esse pensamento elevado a ele para guiá-lo nesse turbilhão. Orar por aqueles que estão pensando em se matar, por aqueles, né, que já tentaram, que talvez estão pensando de novo. Então, a prece é um recurso que nós temos aí à disposição e que pode ajudar bastante. Né? E hoje as pessoas às vezes entram num estado vibracional, preso à rotina, aos meios eletrônicos, ao celular, aos aplicativos, a esses vídeos rápidos. Queira ou não, tu fica preso naquilo e tu deixa de lado muita coisa. Às vezes deixa de lado uma boa alimentação, uma oração, às vezes deixa de lado até um sono bom. Então, ter momentos tu contigo mesmo, né, de oração, de agradecimento, de sair, de passear, de ver a vida, às vezes deixar o celular no modo avião, 15 minutinhos é fundamental. E é um aspecto interessante esse que você traz, doutor Roberto, porque muitas vezes é justamente a pressão dessa vida que nós levamos, né, em que cobra-se muito, exige-se muito, uma performance sempre muito destacada, não é? Essa questão muito, muito feroz do ter, que é necessário ter, para que você tenha sucesso, você seja considerado uma pessoa de sucesso, você tem que ter os bens materiais, ou você tem que ter poder, ou você tem que ter aquilo. E se a pessoa, muitas vezes, embora lute, não consiga, ela se sente derrotada e acaba entrando, né, nessa espiral de desânimo, de pessimismo, de adoecimento, né? Eu tinha um paciente que era muito, ele tinha muito dinheiro, mas ele estava sempre gastando e querendo ter mais, Ele era muito refém dos desejos dele. E ele, assim, e eu via, ele era uma pessoa extremamente empobrecida, né? Interessante, porque ele tinha muito, mas ele era muito empobrecido, porque parecia que estava sempre faltando muita coisa para ele. E eu tive muitos pacientes que não tinham uma condição financeira nem próximo, e a simplicidade,
tinham questões tão profundas, assim, de ser, que me pareciam pessoas milionárias, sabe? Então, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, com toda certeza. E nós vivemos, às vezes, num mundo de aparências. Porque quando nós olhamos as redes sociais, isso vem sendo muito comentado, né? Vem sendo muito comentado, que parece que todo mundo leva uma vida perfeita. E, na verdade, né, muitas vezes o que está ali é o desejo da pessoa de algo que ela gostaria que fosse, né? Mas não é o que reflete exatamente. Está muito longe, né? Está muito longe. E são pessoas, às vezes, vazias. Né? Pois é. E a medicina está migrando também um pouco para isso, né? Para a aparência. Né? A medicina estética hoje é a parte da medicina que mais entra dinheiro, né? E é muito buscada. Então, muitas vezes a pessoa tem uma carência interna, um sofrer, um desvalimento, ela consigo mesma, e ela tenta, de alguma forma, corrigir isso com um nariz diferente, com uma lipo, com até, sei lá, são várias cirurgias, né? De tudo, e sempre encontrando alguma outra coisa para mexer no corpo, como se aquela carência dela fosse suprida pela aparência, né? Por uma foto, né? Numa viagem. Mas não, né? A pessoa, ela está, de alguma forma, refém, né? E essa procura incessante não está do lado de fora, não está na aparência, mas está dentro. Bom, é isso aí, pessoal. Olha, nós já estamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito felizes com a participação de vocês aqui com a gente. Hoje não tivemos muitas perguntas aqui no chat, né? Apenas a do professor Ademar, os comentários aí da Francisca Gil. Nós tivemos as perguntas que foram enviadas para a gente pelo e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas aí durante a semana, você se lembrou de algum assunto que gostaria que fosse tratado aqui, manda um e-mail para a gente, faleconosco@radiofraternidade.com.br, que nós traremos aqui para conversarmos, não é isso? Bom, doutor Roberto, então vou passar para que você possa fazer as suas considerações finais para nós fazermos o nosso encerramento. Muito obrigado, Ivana. Acho que a nossa conversa de hoje ela foi muito importante. Então, eu peço para todos aqueles que estão nos acompanhando, envie esse vídeo, né, através do YouTube e os outros canais, para pessoas, né, amigos, parentes, que estão com algum tipo de sofrimento. Vamos fazer com que essa corrente do bem, né, possa chegar em pessoas necessitadas, que tenham dúvidas, que tenham sofrido, porque no momento de turbilhão emocional, esse tipo de ação ela é fundamental, né, para trazer luz para aquela pessoa. E aqui é um ambiente tão leve, tão suave, que a gente pode falar sobre doenças, bem-estar, de uma forma com vários olhares biológicos, olhares psicológicos, olhares sociais e olhares espirituais. Então, aqui é um centro de integração que acolhe, né, que pretende acolher e trazer a luz para essas pessoas que estão no momento de sofrer. Bom feriado a todos. Foi um prazer estar essa noite aqui com vocês. Obrigado, Ivana. Nós que agradecemos aí, doutor Roberto, pelo seu tempo, por compartilhar conosco aí o seu conhecimento, a sua experiência. E fica aí, pessoal, espalhe para todo mundo que está precisando, porque esse assunto é sério, mas a gente pode falar sobre ele, né, com leveza, com acolhimento, abrindo espaço para que a pessoa possa falar, trazer as suas dores, as suas angústias, e a gente bate um papo aqui, quem sabe possa ajudar alguém, né? Esse é o objetivo dessa nossa live. Que nós tenhamos aí um excelente fim de semana. Nós vamos fazer uma prece para encerrarmos bem também e termos uma noite maravilhosa de sono e um fim de semana com muita paz.
agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos aqui, vencendo as distâncias por meio da tecnologia, mas irmanados nesse mesmo sentimento, o desejo de fazer o bem, o desejo de auxiliar aqueles que sofrem, que nós possamos, Senhor, chegar a esses corações e, de alguma forma, ajudá-los a compreenderem que existe uma luz no fim do túnel, que é possível viver, ser feliz, mesmo com todas as dificuldades da vida. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, e na próxima quinta-feira nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo. Abraço a todos.